Está no ar, Aldeias e Quilombos. Olá, minha gente, licença para chegar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM. Meu nome é Bruno Vieira. E eu sou Manuela Lira. Estamos aqui toda semana na proposta de dar visibilidade a iniciativas, pessoas, grupos e instituições que lidem com a pauta negra, quilombola e indígena no Brasil. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só buscar a gente lá, Aldeias e Quilombos. E a gente está sempre aberto a sugestões de pauta. Entre em contato conosco pelo e-mail aldeiasequilombos@gmail.com. No programa de hoje a gente vai falar sobre mulheres na capoeira. Em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira, Aldeias e Quilombos está no ar. Durante muito tempo, a capoeira foi vista como um espaço em que não cabia mulheres. Símbolo de resistência de pessoas negras que foram escravizadas, desde o início da sua história, ela foi majoritariamente praticada por homens. Mas isso, ao longo dos anos, vem sendo cada vez mais desconstruído. Embora, como em vários outros lugares, ainda é muito desafiador para mulheres, sobretudo pelo fato de o Brasil ser um país extremamente machista, ocupando o 5º lugar no mundo que mais mata mulheres. No entanto, é na roda de capoeira que muitas capoeiristas se fortalecem e se tornam gigantes para enfrentar as batalhas do dia a dia. O Aldeias e Quilombos de hoje vem falar da presença feminina na capoeira. Quem abre os trabalhos é a mestra de capoeira Dani Ferraz, do Grupo Chapéu de Couro de Recife, sediado na Universidade Católica de Pernambuco. Ela vai contar pra gente um pouco da sua trajetória na capoeira. Desde quando ainda menina começou a treinar. Foi mãe, criou seu filho no universo da capoeira, que hoje também é capoeirista, e professor e dá aulas junto com ela. Como tudo começou? Tudo começou a partir de uma apresentação que eu vi em Floresta Sertão de Pernambuco, onde eu morava, né, até os meus 16 anos. Em 84 vi uma apresentação de um pessoal, de um grupo folclórico de Paulo Afonso. E aí eu me encantei, porque onde eles estavam, né, que paravam, se apresentavam na frente da igreja, eu e uma amiga minha, a gente ia, acompanhamos em todos os locais que eles iam, e fiquei impressionada com o som, né, com o jogo, né, aqueles caras pulando, só tinha homem, não tinha mulher, mas fiquei encantada com o som. E aí foi quando, em 86, eu já estava morando aqui no Recife, e tinha uns colegas de sala, né, de cursinho, que faziam capoeira. Iam para a Universidade Católica. E a gente ia lá olhar os treinos. E nessa sala, quem dava aula era o mestre Curisco e mestre Birilo. E aí eu acompanhei algumas aulas, assim, olhando, né, vinha, dava aquela gazeada e vinha assistir. Quando foi em 87... eu resolvi, vamos dizer, com uma amiga minha me chamou para ir olhar a capoeira numa academia. E lá era o mestre Curisco que estava dando aula. Era o Chapéu de Couro. E aí a gente, vamos dizer, foi fazer, entrou muitas meninas, acho que umas 5 ou 6. E de lá para cá não parei mais, né? E comecei no Chapéu de Couro e é onde estou até hoje. Assim foi meu início, né? E fiquei encantada e pronto, entrei e não saí mais. E você sofreu algum preconceito naquela época, logo no início, ou tem histórias que você lembra? Preconceito, naquela época, eu não percebia. Eu acredito que é a partir do professor, né, que não deixava isso acontecer. Mas, assim, a única coisa era mais preconceito por ser iniciante. Que aí a gente sentia que... não podia tocar, não, deixa eu pegar aqui, sabe? Porque hoje em dia eu entendo, porque não tinha experiência e realmente
numa apresentação eu não poderia pegar, né, como já acontecia, né? Mas foi mais nesse sentido. Mas por ser mulher, eu não senti. Sentia preconceito, isso estou falando dentro do grupo. Mas preconceito eu percebia, por exemplo, quando eu estava voltando para casa, que eu vinha de ônibus, né? E a gente sempre vinha um berimbau, alguma coisa, a gente sempre andava com alguma coisa. No início, isso, né, que deixava a gente bem animado, então a gente andava com o berimbau do lado. E eu lembro que tinha um colega que estava voltando comigo, e ele é negro, e eu lembro que na parada de ônibus, chegou uma pessoa e me perguntou se estava tudo bem. E era justamente, o preconceito não era nem comigo, era com esse amigo meu, que era negro, né? E de classe social mais baixa. Então, eu percebi, sabe, um pouquinho, mas lógico que na minha pele não é a mesma coisa do que ele sentiu. Percebo mais nisso, sabe? Mas no grupo qual eu faço parte, né, desde que entrei, eu não vejo preconceito com mulher e nem com negro, assim. Mas como eu não sou negra, eu não posso falar isso, né, na pele de um negro. Mas quanto mulher, eu não sofri, de jeito nenhum. E você se tornou mãe, né? Assim, a capoeira intercruzou o seu caminho. Você tem seu filho hoje que é professor, lhe ajuda, né? Dando aula para as crianças. E como é essa experiência? Partilhe um pouco para a gente como foi também viver essa maternidade na capoeira e ter um filho que está lhe ajudando e dando continuidade nesse legado. Para mim foi muito interessante. Quando eu era anos 90 já, eu lembro que tinha duas meninas aqui, eu digo meninas, que a gente era muito jovem, que estavam grávidas e jogavam. Eu achava muito interessante. Para mim foi, né, diferente. E quando eu engravidei, eu não parei de treinar. Parei aqueles 3 primeiros meses, isso contrariada, porque eu queria estar treinando, mas vinha, alongava, tocava. Mas do 4º mês até o 8º, eu treinei. E foi uma experiência muito boa, porque a gente além de ser paparicado, né, assim, todo mundo com o maior cuidado, eu treinei. Como era muito jovem, eu não vi problema nenhum, sabe? E tive uma gravidez super saudável e super disposta, e jogava, e tinha outras companheiras também grávidas, né? Nessa época tinha 3. Assim, a gente, posso até dizer aqui o nome, né? Tita, Ângela e eu, no caso, né? Então foi muito bom. E essa troca com elas também, né? De estarmos todas grávidas, né? E no mesmo grupo. Foi muito bom, muito interessante. E como foi ter esse filho que hoje também é fruto da capoeira e trabalha com você na capoeira e dá aula para as crianças junto com você? Exatamente. Tanto o pai também é capoeirista, né? Eu capoeirista, ele já começou a jogar desde a barriga, como ele hoje em dia ele diz isso. E foi muito bom no início, ele pequeno, né? Treinava também, mas depois se afastou um pouco, no caso da adolescência e tal, mas retornou. E hoje em dia ele é meu parceiro, né? Meu braço direito. E a gente só fez aumentar mesmo os laços que já tem, né, naturalmente, e só fez fortalecer. E ele tem um maior jeito, né, tem maior dom para trabalhar com criança. Eu fico muito feliz e satisfeita, né. Estamos vivendo um momento muito massa, muito bom. E como foi que a capoeira também se tornou uma profissão para você, que a princípio não era a primeira opção, não é isso? Isso, eu sou bióloga também, né, e a capoeira se apresentou para mim como trabalho. Fizeram uma enquete na escola e era judô, capoeira, ver qual era desses 2 esportes que eles queriam. Os alunos optaram por capoeira. E eu, como conhecia uma pessoa nessa escola, me chamou. E aí eu topei. Eu falei com o mestre, né, com o mestre Curisco, ele disse, vá lá que você está, né, preparada, a gente vai se ajudando. E a construção é essa. Eu, vamos dizer, me tornei professora junto com o grupo, né? Ele ajudando, e com o passar do tempo a gente vai pegando a experiência. Então foi assim, foi um convite
E eu me descobri professora, né? E gostando muito de trabalhar com criança, que trabalho até hoje. Isso foi em 98, né? No Instituto Capibaribe. Dei aula também em outras escolas. Hoje em dia estou ainda nessa mesma escola, tá? Há 26 anos, né? E em outras escolinhas também. E o que significou se tornar mestra? Mudou alguma coisa? Como foi isso? O primeiro impacto, a gente fica achando que nunca, vamos dizer, você merece aquilo. Quando chega, primeiro que foi uma surpresa para mim, a gente fica meio insegura, mas o que eu vejo é que eu continuei fazendo o que eu sempre fiz, né? Dando as aulas, estando presente, sempre presente, né? Em sintonia, né? com o mestre, né? Que ele é que dá o caminho, né? Que vai dando o caminho. E eu vejo a responsa, né? A responsabilidade é grande, mas quando você deixa isso natural e vai levando, hoje em dia eu acho bem mais leve do que no começo. Eu sinto essa leveza, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade, né? Você acaba sendo referência para quem vai chegando, né? Homem, mulher, aí não importa, né? Você vira uma referência. E o que não pode faltar para ser uma boa capoeirista? Eu acho que é aquele primeiro entusiasmo. Eu fico lembrando de quando eu vi a primeira vez. Isso é uma das coisas, né? Assim, de você ter aquele entusiasmo. E a parceria com todos, assim. Eu acho que capoeira é muito... A gente vamos dizer, é individual, mas também é um coletivo. Eu acho que tem que ter essa coisa da socialização mesmo, né? De você interagir mesmo com os outros, com todos. Isso aí vai fortalecendo, vai lhe dando vontade mais. E essa vontade, né? Que você tem que buscar e sentir e trazer a felicidade mesmo. No começo é uma brincadeira, você faz, né? É uma coisa mais do corpo, né? A coisa física, depois vai virando, né? É uma brincadeira, depois um corpo físico e tal, mas depois vai mudando tudo, fica a coisa social mesmo, né? A interação com os outros. Acho que não pode deixar de faltar isso. Você acha que hoje, né? Você trouxe histórias de lá de trás que você não sofreu preconceito, mas você acha que hoje, pelo que você acompanha, pelo que você vê, o preconceito contra as mulheres na capoeira está superado? É uma coisa do passado ou ainda existe? Eu acho que continua e muito, né? O fato de eu não ter, não é? Não ter vivenciado. Não ter vivenciado, mas eu vejo as manas, né? As irmãs, as capoeiristas, sempre trazem, assim, são fatos horríveis, assim, desde mulher grávida jogando numa roda e ser agredida, ou por conta de uma professora, né, ou mestra tá fazendo uma roda na rua, chega outro cara e dizer que aquele ali o lugar era dele e havia vias de fato. Isso é direto, sabe? E fora assédios em grupos, a gente escuta muita coisa. Eu não vivenciei isso, mas eu sei que ainda tem, e muito. Isso é muito forte ainda, e a gente tem que combater, porque isso não parou. Não parou, e a gente tem que estar em cima mesmo, assim. E qual o legado que você aprendeu para você, que você trouxe para você das capoeiristas que vieram antes, que são referências para você? Quando eu entrei, tinha uma que eu tive o prazer de reencontrá-la depois de, sei lá, 30 anos ou mais sem vê-la. Ela foi uma das referências. Quando eu entrei, eu admirava muito, mas admirava assim, no jeito de jogar, a maneira doce que ela chegava e dava atenção a gente, sabe? A gente, que eu digo assim, a gente novata, né? Chegando e ver aquela menina, porque era uma menina, né? A gente era muito jovem, mas ela já era, vamos dizer, graduada, né? Ela já tinha alguns anos na frente. Então, eu via a postura dela, sabe? A maneira que ela acolhia. Então, isso aí foi uma das coisas que eu acho que eu tenho um pouquinho disso. Eu sinto assim, isso aí foi uma referência para mim, sabe? E é isso, eu acho que é por aí. E qual a mensagem que você deixa? A mensagem que você deixa para as capoeiristas que estão começando hoje? Que vamos fazer capoeira, vamos ser unidas,
porque é uma das coisas também que eu lembro do passado, mas eu vejo que também é presente, né, uma desunião, né, das mulheres. E isso é uma coisa que não deve existir. É uma das coisas assim que a gente tem que tirar isso, porque isso é colocado na mente da gente, né, das mulheres. E eu acho que a gente não deve engolir essa pilha. A gente é mais forte quando a gente está juntas, né? Então eu digo isso, é união e a gente treinar e curtir, porque a capoeira é tão boa, é um leque tão grande que a gente não pode, né, deixar ela como era, né? Porque era uma coisa muito masculina, né? Eles tomavam quando os homens não deixavam. É isso, a gente tem que ser unida. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Frei Caneca FM 101.5. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Frei Caneca FM, toca a cultura, toca o Recife, toca você. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. De volta com Aldeias e Quilombos. Se você tem sugestão de pauta, quer divulgar o trabalho de uma pessoa quilombola ou indígena, fale conosco. O nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e nos siga no nosso Instagram, @aldeiasequilombos. Saindo da roda de Recife, a gente chega na cidade Tabajara, zona rural de Olinda, e vai para o grupo de capoeira Herança de Angola, para conhecer um pouco da história da capoeirista Romena Santos. Ela desenvolve um trabalho social na sua comunidade através da capoeira. Meu nome é Romena, tenho 37 anos, já faz acho que uns 15 anos que eu estou aqui no grupo de capoeira, né? Acho que quase 15. Eu acho que eu sou uma das pessoas, tirando o mestre, né? As pessoas mais antigas, né? Que ficou aqui na capoeira. E, assim, sou educadora também, então, assim, tudo intercalado, né, com a capoeira, né? Eles se comunicam bem. E, assim, a minha... como é que se diz? A minha experiência, assim, quando começou o grupo foi fundado no dia 8 de março, então a gente vai fazer 20 anos agora, né, em março. E... Ai, meu Deus, qual foi a outra pergunta? Essa informação que eu vou... Qual foi a pergunta? Como foi? A trajetória do grupo. A trajetória do grupo, né? Então, assim, eu tô aqui, né, faz esse tempo todo, né? A gente era lá embaixo, no Molocita, né, na Associação dos Moradores, aqui mesmo na Tabajara. Só que não estão na área rural. E sempre foi o sonho da capoeira do mestre, né, do contramestre, que inclusive foi sempre vir para cá, né? Tem um espaço próprio para capoeira, então foi muita relação. Acho que no documentário, acho que é o professor Danilo, ele fala muito que foi doação dali, cada um doava um pedaço, aí vinha um que entendia, né? E vinha construir um pedaço, aí vinha outro vizinho, e assim foi construída a nossa sede, né? Então faz pouco tempo que a gente está aqui, que a gente diz que subiu, né? Foi para a área rural. E aí pronto, aí a gente está aqui com a comunidade. Para a comunidade foi muito importante a chegada da capoeira aqui, porque até então era tudo novo, tinha muito preconceito, né? Porque, enfim, porque a gente já escutou várias coisas assim, de que a capoeira invocava o demônio, que invocava isso, que fazia isso, enfim. E aí as pessoas foram tirando essas ideias e foram abrindo, né, pro bem mesmo, assim, que viu que uma coisa que a gente trabalha trabalha com criança, né, que tem, então é tudo preconceito e da má fé mesmo, assim, né. Então era muito malvado isso que passavam para algumas pessoas aqui da comunidade sobre a capoeira, sabe. Mas aí, pronto, a gente tem um bom relacionamento com a capoeira, mas a gente ainda sente que as pessoas ainda não chegam por conta desse preconceito, né? A capoeira vem, né, tal, que a capoeira é disso, que é macumba, né, e tal. Mas tirando isso, assim, as pessoas, graças a Deus, assim, as deusas e as energias, assim, as pessoas
estão bem abertas, assim, sabe, com a capoeira, valoriza muito o grupo, as pessoas, sabe, as crianças vêm aqui, são bem acolhidas e as pessoas veem o tamanho da responsabilidade, né, que é acolher essas pessoas, assim, sabe. Eu acho que foi. Aproveitando nesse gancho, quais são os trabalhos que o Herança de Angola realiza aqui na comunidade Tabajara e também com toda, né, a cidade de Olinda? Pronto, a gente inicia, tem uns grupos de extensão, né, que são as pessoas que fazem parte do grupo. E tem um trabalho na escola, né? A gente tem um professor aqui que tem um trabalho na escola, né? Na escola estadual. Eu tenho um trabalho com as criancinhas, né? Que são outra pegada, né? Que são as crianças de 2 a 6 anos, né? Tem o professor que é o mestre, ele tem um trabalho também com um grupo de extensão aqui do lado, que é a Ecuoca, né? Que também é outro público. Então, assim, o grupo, ele se divide e são vários... Vamos dizer assim, são vários públicos, né? Vários tipos de público, assim. Tem as crianças que são mais carentes, que tem que aprender, tipo, o básico, para depois vir a capoeira, né? Que a gente diz as primeiras coisas, né? E tem as crianças pequenas, né? Que vocês viram aí, que são outra didática, né? Que é outra forma de ensinar. E aí, aqui a gente tem trabalho, o grupo em si, com a comunidade, como eu disse, né? Que está de portas abertas, né, para quem quiser chegar, é bem acolhido. Tipo, muitas pessoas chegam e a primeira coisa fala, é muito caro para participar, e o mestre até diz, a gente nunca paga o valor que tem que ser, né, para capoeira. Então, assim, o importante, a gente sempre diz, o importante é você chegar e querer fazer capoeira. Esse é o interesse. Você quer fazer capoeira, então você vai arrumar um jeito. Não estou falando um jeito financeiramente, né? Estou falando um jeito de entender, de querer, de se aproximar, de ajudar o quilombo, de vivenciar esse quilombo, né? De, enfim, conhecer a capoeira mais a fundo. E depois aí a gente vai conversando as outras partes, que também é importante, até para o crescimento até, né? Também. E é mais ou menos esse trabalho, assim. E hoje vocês têm alguma forma assim de manutenção desse recurso ou vem realmente das parcerias e da mensalidade das aulas? A gente não tem nenhuma parceria assim, né? A gente é nós e nós mesmos. Então tem uma contribuição, né, mínima, que quem pode dar mais e quem pode dar menos e quem pode contribuir de alguma forma, porque como eu disse, né, essa forma de você contribuir com a capoeira é muito importante. Não só para o físico, mas para o espírito, né? Porque você está ajudando ali um movimento de muita resistência, né? Que ele precisa de um pouquinho de cada, né? Para ele poder sobreviver, porque como eu disse, a gente não tem ajuda de ninguém, né? Então foi muita ralação mesmo, assim. Eu lembro que cada emprego que Sérgio saía, que ele ganhava uma graninha, era toda para capoeira, assim, sabe? Toda para capoeira, porque eu até lembro que eu disse assim... Menina, essa parede da nossa própria casa. Eu disse, essa parede tá aqui toda mofada. E eu fiz, e agora a gente vai ter que reformar? Ele, não, o dinheiro que tá aqui, eu vou ter que investir, a gente tem que terminar esse espaço. Então era uma inquietação muito grande que ele tinha, que era prioridade absoluta. Aí depois que o espaço que subiu, que a gente fez, aí a gente foi investindo, lógico, né, na nossa própria casa, mas não muita coisa, mas enfim, para deixar as coisas mais saúde para nossas filhas, porque a gente tem 2 filhas que têm um asma, né, seríssimo. Então, enfim, tem que organizar as coisas. Mas até então é a contribuição, né? Aí, como eu disse, quem pode, mas aí tem alguns editais que a gente passou, né? Enfim. E aí a gente recebeu um recurso, aí foi todo investido para capoeira, né? E aí agora isso, a gente não faz isso, sinceramente mesmo, não de forma obrigatória, assim. A gente tem a forma de sentir, como se diz, não é obrigatório, a gente faz isso de coração mesmo. A gente faz isso porque a gente gosta, porque sem isso aí eu acho que a gente não conseguia viver nesse mundo cruel que a gente vive, né? Então, pra gente faz isso com amor mesmo, assim, tipo, é gratificante, porque eu acho que, como eu disse no começo, né, acho que nada paga o que a capoeira passa pra gente, né, de verdade. Eu tô aí há 15 anos, eu acredito que se não fosse a capoeira na minha vida, eu acho que nem o parto da minha filha eu sabia lidar, né, enfim, eu acho que tudo. Então, graças a Deus, a gente, ele
assim, a gente tem tem esse investimento, não. A gente tem essa consciência que nada é, eu tô dando, sou obrigado, porque não, sabe? É realmente de coração, é porque a gente tem um objetivo e tem um chamado também. E se não tivesse o chamado, eu acho que na metade do caminho ele parava. A gente tem uma parceria muito grande que a gente chama os grupos orientados, né? Que são os grupos que seguem a mesma linhagem do Mestre Moraes, do GCAP, né? A gente tem o próprio GCAP, né? O Mestre Moraes, que a gente viaja ano em ano. Normalmente no início do ano a gente vai para lá, para o Inganga, vivenciar, ficar lá internado uns 5 dias, mais ou menos, a gente fica lá. É uma ilha, né? Não é uma ilha turística mesmo, é para quem quer ir vivenciar capoeira mesmo, sabe? É uma galera que rala lá nessa ilha, sabe? E tem a galera de extensão, como perguntou, né? Que é os orientados. A gente tem o mestre Walter lá de Fortaleza, né? Que a gente tem sempre esse contato. Temos o do Rio Grande do Norte, que é o mestre Barata, né? O nosso mestre André Luiz Barata, que faleceu e que agora quem está é o contramestre Netinho. A gente tem uma ligação muito forte com eles. A gente tem por aqui, deixa eu me lembrar mais, acho que por aqui são eles dois, né? E a gente tem fora o de Angola, que é do contramestre Kibundo. Tem Estados Unidos, tem Japão, né? Meu Deus, são Japão, tem o México agora, com a contramestra Lúcia. Meu Deus, tem mais, né? Tem mais, eu tô esquecida. Ai, meu Deus, tem mais, deixa eu me lembrar. Tem mais, gente, eu tô esquecida. Mas não tem problema não. Tô esquecida. Mas o que a gente convive aqui mesmo é o espírito de Angola e o Atitude, né, que é Fortaleza e Rio Grande do Norte. É o que nós três estamos bem conectados, assim, sabe? Que essa galera de fora a gente ainda não visitou, pelo contrário, eles que visitam a gente. Mas que a gente está bem conectado são eles, né? E o GCAP, né? E a galera e o grupo do GCAP, né? Que é o grupo do mestre. Né, tu falou um pouco da relação da capoeira com a tua maternidade, né? Isso como se tornar também uma liderança, né, para as meninas que treinam capoeira. A gente sabe que ainda existe um preconceito grande, né, porque foi uma luta que no início era majoritariamente por homens, né, então tem todo um cuidado, né, e uma reflexão de como as mulheres chegam nesse espaço, né, de ser uma mulher capoeirista, de se afirmar enquanto mulher capoeirista. Como é que você vê isso? Eu acho muito difícil. Muito difícil, assim, porque assim, o mundo já é muito cruel com a gente, né, mulheres. E na capoeira ainda é, sabe? Ainda é, porque assim, quando eu cheguei na capoeira já tinha um movimento, eu até falei isso no documentário que a gente fez, né, do Herança, já tinha um movimento de mulheres, né, querendo, jogando capoeira, existindo e tal. Mas ainda é muito difícil, existe ainda muito preconceito. Eu já sofri alguns, né? Minhas referências de capoeira, tirando minha mãe, são homens, né? Eu não tive uma referência por esse motivo, né? Por ser poucas mulheres, né? Que a gente, né, tem de referência. De cara foram homens, e aí depois com a minha convivência com a capoeira, tal, aí eu vi que tinha umas mulheres rochedas mesmo, né, na capoeira, né, e que a gente tem que valorizar, né, de fato. Né, nesses grupos orientados tem, mas são poucas, também não são muitas. E assim, e com a maternidade, assim, é muito difícil, porque a gente tem hora que a gente tem que parar, né, para dar atenção, né? E aí fica tudo mais, não é difícil, mas fica tudo mais complicado, né? Quando a gente é mãe com bebê para vir treinar, né? Para dar aquela atenção, né? Porque naturalmente se naturaliza que a responsabilidade é toda só para a mãe, né? Eu tive um parceiro que ele me ajudou muito, apesar de ser a liderança do grupo.
Mas teve vezes que ele deixou de treinar para ficar, como eu disse, né? Minha filha ela tem uma asma muito séria, tem um problema de coluna. Então, várias vezes a gente teve que se ausentar do grupo, ou ele ou eu. Então, pra gente, porque assim, como eu disse, né? O grupo, pra mim, eu acredito que para ele também, ele é uma fortaleza. Então, mesmo a gente triste, mesmo a gente acabada, destruída, porque quando mexe com filho, sabe, é a pior coisa que tem, assim. E a capoeira, ela dava essa fortaleza. Então, muitas vezes, minha filha na UTI, e ele olhava para mim, e aí, vai treinar, sabe, que aquela coisa assim, vai pegar essa força. Eu disse, vou. Chega, eu fico emocionada. Aí eu disse, vou. Aí chegava, treinava, cantava, dava o meu melhor naquele momento, né? E treinava. E às vezes minha mãe falava assim, menina, como é que tu deixa tua filha vai treinar? Eu fiz, eu não tô deixando minha filha, né? Tô buscando força. Tô buscando força para cuidar. Porque é isso, porque é aquela coisa, se a gente não tem uma referência, assim, não tem uma fortaleza, você vai buscar com quem? Se não for com a espiritualidade que enterra, que eles combinam com a capoeira, né? Então, com quem eu vou buscar isso? Né? Eu vou ficar... Não, eu disse, não, mesmo que eu acabada lá descendo, cada gingada que eu dava era um... Eu pensei que era eu que passava por isso. Eu disse, cada gingada que eu dava era um choro. Eu digo, não, mas eu vou, sabe? E aí a gente vai, eu digo, não, aí ela me ajudou muito nesse momento, porque a gente passou uma barra, né, assim, com Camila, nossa mais velha. E isso tudo serviu de aprendizado, assim, sabe? Eu lembro que eu ia treinar lá no Molocita, era bem precário. Tinha um banheiro bem precário, não tinha água, não tinha nada. E eu disse, não, eu vou treinar. Botava minha filha no carrinho, botava o jantar dela, pegava água e botava assim, porque se quisesse lavar ela, fazer alguma coisa. Ia-me embora pro treino. Ia-me embora e minha mãe, menina, tu vai pro treino? Eu digo, eu vou pro treino, sim, eu vou. E botava ela lá. E todo mundo cuidava dela, todo mundo pegava e ficava, sabe, naquela assim. Eu tive esse apoio. Porque se eu não botasse na minha cabeça que eu tinha que fazer isso, eu nunca ia fazer. Quando é que eu ia fazer? No dia que ficasse bom, mas qual é o dia que vai ficar bom, assim, né? Então ser bom no bom é bom, né? Eu quero ver ser bom na dificuldade, né? Que no ruim não é, porque elas não nenhum momento foi ruim. Foi ruim assim, né? O sentimento, assim, mas o que eu tô passando ali, hoje eu tô, graças a Deus e as deusas, a gente tá falando, contando vitória, né? Assim, né? Deu certo, né? Serviu de muito aprendizado. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Freicaneca FM 101.5 do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Freicaneca FM, toca a cultura, toca o Recife, toca você. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com Aldeias e Quilombos em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira. Só lembrando que estamos no Instagram, @Aldeias e Quilombos. Segue a gente lá. Através da capoeira, a gente vai descobrindo nossa identidade, combate à opressão e luta por liberdade, respeito, direito. Nossos ancestrais lutavam por isso. Essas palavras são da mestra de no curta-metragem pernambucano que leva o seu nome. A mestra da capoeira Angola fala sobre os saberes e vivências dentro da prática que nasceu no Nordeste brasileiro. O jogar, brincar ou vadiar, como ela também se refere ao exercício da luta, faz parte da vida da olindense desde a juventude, quando um programa social promovia cursos para jovens em vulnerabilidade social na cidade de Olinda. Na produção, Mestra Di conta sobre a realidade de ser uma mulher indígena enfrentando o machismo presente em tantos âmbitos, inclusive na capoeira. Sou daqui de Olinda, maloqueira aqui da cidade, cresci respirando a cultura, ouvindo a música. Esse lugar me construiu, né? Eu sou mãe, eu sou uma mulher afro-indígena,
Eu sou uma cidadã do mundo. Essa missão de levar, de divulgar, de preservar, de ensinar, de aprender a capoeira. Ela é minha universidade, ela que me ensina todos os dias. Como o mestre João Grande disse, o aprendizado aqui é outro, é na prática, é na oralidade, é olhando a natureza, é vivência, é para sempre o aprendizado. Então é uma outra escola, é uma outra forma de educar-se. A gente tem uma jornada mais difícil, né, a mulher, né? A maternidade, trabalha em casa, trabalha fora, fica cansada do apoio, às vezes, que não tem para você continuar treinando. O próprio machismo existente na capoeira, né, que é muito grande, e às vezes a mulher não se sente à vontade. Então, muitas coisas na trajetória da mulher faz com que ela vá se afastando. Então, as que continuaram, as que se tornaram mestres antes de mim, assim, são o espelho, né? Ocupar os lugares de poder, que é o birimbau, que está tocando, cantando, não é muito simples assim. Tem que ser muito persistente, aguerrida e não desistir mesmo, né? Para que também hoje a gente olhe para trás e diga, poxa, eu não estou sozinha. Eu não cheguei aqui sozinha, né? Tiveram também Dandara, Alcatune, Maria Filipa, Maria 12 Homens. Então a gente tem referências um pouco assim de mulheres que estiveram de alguma forma presentes nesse universo. A capoeira, ela tem essa energia feminina também, ela tem esse lado de acolher, ela é amorosa também. Ela é luta, mas ela é amor. E a gente se fortalece, cresce juntas, porque ela chega para treinar com uma mestra e ela chega também para adquirir esse saber, e isso dá uma equilibrada nessa energia. Embora eu estou aberta a ensinar capoeira para homem, menino e mulher, fico feliz da representatividade feminina, fico feliz da representatividade negra também. A gente está tomando conta do que é nosso, do nosso legado, do que nossos ancestrais trouxeram. É muito maravilhoso. Meu encontro com a capoeira foi dentro de um projeto, Fundação Casa das Crianças. Era um italiano chamado Bacário que fundou esse lugar, esse projeto. Tinha diversos cursos e era oferecido para os jovens carentes aqui em torno do sítio histórico. E uma vez eu vi uma aula de capoeira de um mestre que ele dava em cima do teatro de ao ar livre. E após a aula dele, eu ali pelo teatro, eu vi um X desenhado assim no chão e eu fiquei experimentando botar um pé aqui e um pé ali. Foi como assim, poxa, um chamado. Então, aqui é o Amparo, palco do frevo, de vários carnavais. Bom Sucesso é o lugar onde teve um mestre que fazia da capoeira sua vida. Foi o lugar que eu aprendi, que eu brinco, que eu passei, que eu corri. Então, Bom Sucesso é a fronteira, né, entre o meu bairro, a comunidade, o centro histórico, e no meio está também a história da capoeira.
Na capoeira Angola tem o tempo, né, de ser mestre, tem a passagem, né? Você pratica 8 anos, 9 anos e ajuda o mestre, faz uma aulinha, você está só treinando os alunos na academia e aprendendo. De 15 a 20 anos, você é reconhecida contramestre. E depois o seu mestre lhe forma pela dedicação, conhecimento, trabalho na comunidade, pelo tempo. Mas eu acredito que tem também um mandado espiritual, assim, né? Algo escolhido num plano invisível, assim, de tem uma permissão em algum lugar. Essa é uma cultura de paz, né? De união, de fortalecimento, de resistência, né? Então aqui se ensina isso, né? O respeito mesmo aos que vieram antes. É isso, né? A vida é respeito. E essa palavra na capoeira é sempre presente. Em forma de movimento, de canto, de música, essas expressões corporais, essa corporeidade que a gente traz, muito forte, né? Já na gente, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de África, todo mundo tem África dentro de si, né? Eu falava com o mestre João Grande, ele mora em Nova York, ele tem 90 anos. Viaja o mundo, joga, toca e ensina. Aí eu falei, a gente vai jogar? Ele, diga assim, não, Adriana, é vadiar. Sempre diga, eu vou vadiar. É uma forma de brincar, de descontrair, de esquecer os problemas. E aí você vadeia, brinca, joga. Através da capoeira a gente vai descobrindo nossa identidade, combate à opressão e é a luta por liberdade, por respeito, por direito. O que nossos ancestrais lutavam eram por isso, né? Direito à vida, a ter sua terra. Que ainda a discriminação é grande, o preconceito, o número de pessoas na rua, o número de pessoas que morrem, todas são negras, né? É fazer com que realmente não sejamos só aquele lugar da pirâmide de serviçais, de servidão. Na capoeira, você passa a ver tudo diferente do que via antes dela, você praticamente nasce de novo ali dentro. Um dos motivos de pensar as mulheres na capoeira é contribuir com o que hoje temos discutido em diferentes momentos na sociedade. A mulher pode estar onde ela desejar e ocupar os espaços que ela quiser, mas nem sempre foi assim. As mulheres não acessam, não acessavam e não tinham e não têm os mesmos espaços que os homens na capoeira. Essa construção é histórica, política e perpassa todo o imaginário das mulheres da capoeira. Ter mulheres na capoeira significa muita coisa. Tem sentidos sociais, políticos e étnicos nas relações humanas. É conviver com os processos de vida. A flexibilidade que a vida exige das mulheres para dar conta de tantas atividades ao mesmo tempo. A força de continuar sem esquecer da delicadeza
leveza e sensibilidade que se compartilha nos diversos momentos, nas rodas, nas músicas e nos treinos. Essas mulheres juntas se fortalecem e mantêm o propósito da capoeira na vida em sociedade. A capoeira é ponto de equilíbrio, um eixo que sustenta as relações sociais que convivemos. E é como diz a música, capoeira para homem, menino e mulher. Salve a força dessas mulheres que trazem alegria, axé e dendê para a roda de capoeira. A benção, mãe, a benção, pai, a maré vem e agora a maré vai. A benção, mãe, a benção, pai, a maré vem e agora a maré vai. Cheguei quebrado, saí inteiro, tem capoeira, hoje o dia é mandingueiro. Tava com frio, tô com calor, na capoeira, brincadeira eu vou e vou. A benção, mãe, a benção, pai, a maré vem e agora a maré vai. É ou não é? Capoeira é pra homem, menino e mulher. É ou não é? Capoeira é pra homem, menino e mulher. É ou não é? Capoeira é pra homem, menino e mulher. É ou não é? Capoeira é pra homem, menino e mulher. É pra menino e mulher. É menino e mulher. É pra menino e mulher. É pra menino e mulher. Capoeira boa, ai, 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 jogo que vem, jogo que vai. Capoeira boa, ai, 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 mãe, amor e paz. Capoeira boa, ai, 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 capoeira boa, ai, 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 jogo que vem, jogo que vai. Capoeira boa, ai, ai, ai. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Frei Caneca FM 101.5. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Frei Caneca FM, toca a cultura, toca o Recife, toca você. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com o nosso programa Aldeias e Quilombos. Este é o nosso último bloco e preparamos algumas informações interessantes e importantes para vocês. A dica de hoje do Aldeias e Quilombos são 2 documentários. O primeiro documentário marca os 10 anos do grupo de capoeira Herança de Angola e vai além de retratar o grupo e sua trajetória. Mostra a capoeiragem como espaço de educação e mobilização social que se fortalece e se dissemina a partir de Cidade da Bajara, em Olinda, Pernambuco. Na produção, na ancestralidade, na mandinga, na luta, na coletividade e em outros muitos elementos aparecem como alimento dessa manifestação política, cultural e libertária. O vídeo reverbera como uma voz coletiva, uma afirmativa do grupo, da resistência, do sonho, da força e da leveza que colocam na arte e no jogo de defender ideias e no desejo de ser, de preservar a identidade, a expressão, a espiritualidade, a alegria, o ritual, a disciplina, a firmeza, a festa e o merecimento de ser digno dessa herança.
Já o outro documentário, que se chama A Roda Também é Dela, foi patrocinado pela Lei Aldir Blanc com apoio da Secretaria de Cultura de Ubar, Minas Gerais, e reúne 22 mulheres do universo da capoeira dos diversos grupos e graduações. Entre elas estão mestras, mestrandas, contramestras, professoras e graduadas, contando um pouco da história e dos desafios em diferentes esferas de ser mulher e capoeirista. A Roda Também é Dela, e o documentário sobre o grupo de capoeira Herança de Angola você encontra no YouTube. Só fazer a busca por lá. Momento Parente. Este é um momento que dedicamos a auxiliar as comunidades e divulgar as suas campanhas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, arrecada fundo para a luta dos povos originários. Se você quiser ajudar, basta realizar um Pix na chave e-mail para projetos@apiboficial.org ou entrar no site no endereço www.apiboficial.org e clicar na aba Apoie a PIB. Se você quiser ajudar a comunidade quilombola Negros do Osso, localizada em Pesqueira, no Agreste Pernambucano, basta realizar a doação via Pix para a liderança Valdeane Macena. A chave é o celular, o número é 879-9158-8742. Repetindo, chave celular e o número é 879-9158-8742. A sua solidariedade faz a diferença na vida das comunidades indígenas e quilombolas.
E vamos encerrando o Aldeias e Quilombos de hoje. Agradecemos pela sua presença e sua audiência. Esteja à vontade para sugerir pautas e mandar sua música. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com. E tem o nosso Instagram também. Segue a gente lá, @aldeiasequilombos. O programa tem a produção e apresentação de Manuela Lira e de Bruno Vieira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM. Até a próxima semana. Você ouviu Aldeias e Quilombos.